Boa noite, pessoal. Meu nome é Mirela Carla, está no ar mais um Altispod, podcast mais atípico deste Brasil. Uma salva de palmas! Muito bem! Vou começar pedindo para você que está aí nos assistindo se inscrever no canal. Quanto mais vocês curtirem, compartilharem, comentarem, né, participarem aqui dessa comunidade, mais esse assunto e esse conteúdo aqui vai ser entregue para as famílias. A intenção aqui é transmitir assuntos, informações, esclarecimentos, reflexões de forma gratuita e de qualidade para o máximo de famílias possível. Hoje a gente tem muita informação na internet, fica difícil a gente separar o joio do trigo. É importante que a gente busque fontes seguras de onde aprender, para não perder tempo, não perder energia, não perder dinheiro, não perder saúde, né? Então, me ajude a construir aqui, reforçar essa comunidade. E já falando de apoio, eu quero agradecer aqui o patrocinador do nosso canal, IEPSIS, Instituto de Capacitação riquíssimo. Tem inúmeros cursos mais curtos e pontuais, cursos livres para pais, cuidadores, interessados em aprender o assunto, para profissionais também, pós-graduação. Temos aqui da Altispod um desconto de 10% com o cupom Altispod em todos os cursos livres e também na pós-graduação de análise de comportamento. Então, no valor total do curso. Então, você que estava aí pensando em investir, né, nessa capacitação, dá uma olhadinha. Olha, entra lá no site da plataforma e verifica tudo o que tem. Tem para atender todas as necessidades, inclusive para essa nossa capacitação continuada. O IEPSIS ele tem um compromisso também, que eu acho que se alinha muito aqui com o meu pensamento, de pulverizar a informação e de forma acessível, para popularizar, né? Assim, fazer todo mundo ser um pouco dono da ciência, porque só vai funcionar dessa forma. Então, confira aí um pouquinho sobre o IEPSIS. É isso, pessoal, não deixe de conferir, tá aí todos os dados para vocês acessarem a plataforma, tá? E eu tô aqui também para tirar qualquer dúvida que vocês precisarem. Então, bora ao nosso assunto escolhido de hoje. Esse assunto, eu já vou convidar os chatos a se retirarem, já. Muito obrigada, beijo, tudo de bom. Que a gente vai falar sobre inclusão escolar, mas numa perspectiva, não como educadores, profissionais da educação, como pais atípicos, mães atípicas e profissionais da área, né? E que vivenciam isso na realidade. Quando a gente atende um autista, a gente atende toda uma família. Esse autismo impacta minimamente em 10 pessoas ali ao entorno. É a escola, é a igreja que aquela família frequenta, são os amigos, é a família, é o trabalho, são tantas mudanças, né? E isso também inclui todas essas adaptações. Quando a gente fala de inclusão social, é todo esse sistema. A escola é apenas uma parte dela. A gente sabe que não está legal a nossa realidade escolar, mas e aí? Para agora, o que a gente pode fazer? Não dá para eu dizer para aquela mãe, olha, os planos de melhoria estruturais e que devem ser feitos, não são coisas excludentes, mas para que ela simplesmente espere. E aí deixa aquele filho desamparado na escola, sem capacitação mínima, né, para que as pessoas adaptem e façam esse acolhimento. Então recebam com muito carinho os meus convidados, Dr. Paulo Iberalesso, doutora Renata Ferreira. Uma salva de palmas! Só chiquezas. Aqui tá cheio o estúdio, né? Porque o Dr. Paulo ele leva um secto também por onde ele passa, não é mesmo? Ele, né, sempre tem, porque todo mundo é apaixonado por ele, é óbvio, né? Não tem como, né, Rê? Fala, fica a galera toda seguindo. Verdade. E aí, gente? A gente pensando, então, nesse cenário atual escolar, né? E dicas práticas, pensando em famílias, pensando em profissionais, pensando em todo mundo, gente, né? Porque isso é uma responsabilidade social. É uma responsabilidade coletiva que a gente busque, né? Quem estiver dentro do sistema, aí vai ter que ter essa forma estruturada, todo um procedimento de aplicação,
Mas a gente que também está aqui nas redondezas, nós também temos o nosso papel, né? Isso que eu acho, Mirella, eu acho que a coisa mais primária de tudo, quando você tem que resolver um problema, é você perceber que existe um problema. Porque uma coisa que eu vejo muito comumente aqui no Brasil é principalmente uma parte dos educadores dizendo assim, não, a inclusão funciona sim. Veja, se a gente não perceber que há um problema, a nossa chance de solucionar aquilo é nenhuma. Então, não adianta... Existem algumas coisas que você não consegue transformar em verdade por força de lei, né? Então, o fato de alguém dizer assim, não, o sistema funciona. Bom, se a percepção do usuário... Quem que é o usuário? O usuário é a criança, a mãe, a família e tal. Se a percepção do usuário é que aquilo não está contento... não está contento, é simples assim. Então, claro que são perspectivas diferentes, né? Então, quando você tem a educação é um bem muito valioso de um país, né? Quando um professor da escola olha para a educação, ele olha segundo um prisma muito particular, que é um prisma cultural, é um prisma da vivência que ele teve. Às vezes aquela prof está dando aula há 30 anos, quer dizer, ela tem muita vivência, ela tem muito que contribuir, mas ela tem o prisma dela. Quando a mãe olha, ela tem um prisma totalmente diferente daquela professora. Quando eu, como médico, olho, eu tenho um prisma totalmente diferente. Então, eu acho que a discussão ela parte da gente entender que o problema existe. E a partir daí, o que é que a gente pode contribuir? A professora na perspectiva dela, a família na perspectiva dela, os profissionais na perspectiva deles, para poder colocar mais um tijolo nesse muro, né? Que eu sempre falo isso, né? A educação é como a ciência, ela é um muro em que você vai construindo tijolo a tijolo. Então eu como médico ponho o educador põe outro, o pedagogo põe outro, e assim a coisa vai crescendo. Quando a gente fala de dicas práticas, né? Quando a gente fala em inclusão, você abriu falando sobre isso, a gente às vezes pensa que precisa de alterações estruturais monstruosas, que você precisa de muito dinheiro, coisa e tal. Absolutamente. E eu vou dar um exemplo e você vai ver como isso é muito mais simples do que parece. Não vamos falar de autismo e deficiência intelectual, porque aí é um pouco mais complexo. Vamos falar de TDAH, porque 6% das crianças hoje têm TDAH. Em torno de 5%, esse TDAH vai levar a um prejuízo de aprendizagem. Ou seja, se você pegar uma sala, é impossível, porque isso é probabilístico, é impossível que dentro de uma sala você não tenha um TDAH com prejuízo de aprendizagem, né? Porque a classe vai ter ali no mínimo 25 a 30 alunos. Então, isso que eu vou falar agora vale para 100% das classes no Brasil. Se você é professor e você está em sala de aula, isso vale para você. Então, veja, tem algumas adaptações estruturais que você pode fazer, que muitas vezes vai evitar que aquela criança precise, por exemplo, usar um psicoestimulante. Se você fizer isso, vou dar um exemplo, local privilegiado. Então, nos meus laudos eu sempre coloco isso, TDAH, sentar num local privilegiado. O que é um local privilegiado? Olha como é o básico. Você acha que se uma criança tem déficit de atenção, você deve colocar ela sentada do lado de uma janela, para ela ficar olhando, ficar lá fora? Você acha que você deve colocar do lado da porta do corredor para ela ficar sofrendo o ruído do que está acontecendo lá fora? Você acha que você pode colocar ela lá no fundo? O que você tem que fazer? Você tem que pegar essa criança, a prof está aqui. Você coloca ela sentada aqui na primeira ou segunda carteira para que a prof possa olhar o que está acontecendo. Eu lembro disso com o meu primeiro filho. Hoje ele é grande, está na faculdade, mas eu lembro do primeiro filho. Eu falava para a professora o seguinte, olha, não adianta a senhora me cobrar a tarefa se o Luiz Eduardo chegar em casa e a agenda dele estiver em branco, porque eu não sou médium. Eu não tenho como saber. Então, assim, daí a senhora me chama lá na sexta-feira e fala, Luiz Eduardo entregou a tarefa de matemática. Sim, só que eu não sabia que tinha tarefa de matemática. Eu não tenho tempo para a noite ficar ligando para tudo quanto é mãe de criança, para saber da tarefa e tal. Então, veja, o que é o mínimo? A professora tem um menino, ela sabe que tem um menino com TDAH dentro da sala. E isso é extensivo às outras deficiências também. Mas tem um menino com TDAH na sala. A professora foi lá no canto da lousa e escreveu tarefa de matemática, página tal a página tal. O que essa professora tem que fazer? Ela tem que se aproximar e dar uma olhada. Se o TDAH, o menino, escreveu, vida que segue. Se não escreveu, essa professora já tem um código com esse menino. Qual é esse código? Porque ela não vai chegar e falar assim também, de novo, Luiz Eduardo, você não anotou? A tia já falou 20 vezes, vai constranger. Ela tem um código, sabe o que ela faz? Ela para do lado dele e põe a mão no ombro assim, ó. Quando ela põe a mão no ombro, é um código, o menino já sabe que tem alguma coisa o que fazer. O que tem que fazer? Copiar a tarefa.
Aí ele pega e copia a tarefa. Aí quando ele chega em casa, eu que sou pai, vou fazer a minha função de pai, porque eu não sou bedel de escola, eu sou pai. Aí eu vou pegar lá e falar assim, Luiz Eduardo, tô vendo aqui que a tia mandou fazer tarefa, mas tu fez, não fez, então vai fazer. E aí ele traz e aí deu certo. Então você veja que sentar num local privilegiado da sala é uma coisa que não precisa de nada, não precisa de um centavo para fazer isso, precisa. Você quer ver outra? Mais tempo para fazer atividade. Menino tem inteligência normal, mas tem desatenção. Todo mundo vai demorar, sei lá, 35 minutos para fazer uma prova. Ele precisa de 55 minutos, nós precisamos dar. Nós precisamos dar. Então, se isso não for possível, talvez esse garoto tenha que sair, faz a prova fora, em outra sala, e depois devolve ele ali para a sala de aula. Daí você fala, quanto custa isso? Nada. Não custa nada. É só você entender que tem gente que é típica e vai fazer a prova em 40 minutos, tem gente que vai precisar de 60. E nós temos que dar. Porque se a gente não der esses 20 minutos a mais, o que a escola está fazendo? Ela está avaliando a sua deficiência. Escola não é hospital, escola não é clínica, escola não é nada disso. Escola está lá para saber se você se apoderou do conteúdo. Então, se a prova é de Revolução Francesa, tem que saber se você aprendeu Revolução Francesa, não se você tem TDAH. Quando você toma a prova dos alunos depois de 40 minutos e aquele menino com TDAH não conseguiu terminar a prova, o que você está fazendo? Você está avaliando a deficiência dele. Porque se você desse os 60 minutos, ele teria a mesma chance de tirar a mesma nota que os outros alunos. E aí você fala, quanto custa isso? Nada. Isso tudo é de graça. Quer outra? Releitura de prova. A gente sabe hoje que pelo menos 1/3 das crianças com TDAH, o autismo talvez seja 100%, viu? Nós não sabemos bem esse número. Mas a imensa maioria das pessoas autistas também tem dificuldade de letramento. O que é o letramento? É entender exatamente o que leram. Então você pega lá um menino autista com TDAH, ele está no 4º ano, plenamente alfabetizado, ele lê, mas ele não entende. O que você precisa fazer? Você precisa fazer releitura. Então você precisa pegar esse aluno, levar ele para uma outra sala na hora da prova e falar assim, olha, eu vou ler a prova para você. Aí você lê uma questão e pergunta, você entendeu? Daí o menino fala, tia, eu não entendi. Daí a prof fala, peraí, não é dar resposta. É assim, peraí, eu vou te ensinar, vou te explicar o que a pergunta está perguntando. Ó, é isso, que a prof quer saber, é isso. Daí fala assim, você entendeu? Daí ele fala assim, agora eu entendi. Então responde. Aí você colocou ele em pé de igualdade com todas as outras crianças que não têm deficiência. Daí você fala, quanto custa isso? Nada. Então, isso é inclusão. Às vezes a gente pensa em inclusão como uma coisa meio mítica, né? Como muito um troço gasto. E inacessível, né, Rê? Uma coisa. Porque quando você começa a falar assim, não, precisa de construir isso aqui, precisa de construir aquilo lá, precisa de adaptação, precisa de aquela coisa e tal, a pessoa já fala assim, puta, eu vou desistir, não vou fazer isso aí não. Sim. Isso aí tá muito complicado, não vou fazer. Aí a pessoa já não. Eu sempre digo, é como você pegar uma pessoa que não tá treinada e falar assim, você não quer ir sábado correr maratona comigo? 42 quilômetros? Você acha que ela vai aparecer? Ela não vai aparecer, entendeu? Ou seja, ela desiste antes de chegar lá. Agora, quando você coloca a coisa na justa medida, você fala assim, não, é simples isso aqui, é assim, vamos fazer o basicão? Aí você faz o basicão e a criança que estava tirando 2,5 começa a tirar 6,5. Aí a mãe fala, porra, mas então era simples. Daí a escola fala, caramba, isso aqui eu sei fazer, isso aqui eu dou conta de fazer. Claro, gente, que é uma simplificação, né? Tem crianças que vai precisar de adaptações curriculares, um troço mais complexo. Sim. Mas veja, se 6% das crianças têm TDAH e isso resolve a maior parte, nós vamos resolver já 6% do problema, não é? Sem nada, sem um centavo de gasto. Ou seja, me parece que é muito mais um problema de compreender o fenômeno de fato, de compreender o fenômeno de fato, do que de vontade. Eu acho que se as pessoas souberem o que tem que fazer, elas vão fazer. Eu sempre digo, minha mãe era professora. Eu falo, se tem uma pessoa que é boa no mundo, é professor. Se tem uma pessoa que é boa no mundo, é professor. O cara se incomoda 12 horas por dia, o cara ganha pouco. Quando chega à noite, final de semana, ele está trabalhando para produzir conteúdo para criança. Porra, essa pessoa não pode ser má. Sim. Essa pessoa tem que ser boa. Ela tem que gostar de criança. Então, quando algum professor eventualmente faz alguma coisa que talvez não seja o mais adequado, eu sempre digo, ele errou tentando acertar. É que nem mãe. Sim. Mãe, quando erra tentando acertar. Eu acredito totalmente nisso também, nessa que a intenção da grande maioria é ajudar. Não saber como, né, que esbarra. E você dando todos esses exemplos, eu fico com vontade de chorar. Eu não posso mais gravar episódio que fale de TDAH, mas é porque são coisas simples e aí eu vou
voltando assim e vendo tanto que foi difícil para mim. E essas coisas trazem impactos muito grandes. Isso de mapa de sala, né? Eu sentava sempre no fundão, ou nas janelas, ou na porta. Cara, eu ficava horas olhando Tinha um bosque na minha escola, que é maravilhosa lá. No bosque, olhando o bosque. Ó, eu não sei o que eu tava fazendo ali. O pessoal jogava. O pessoal jogava bolinha em mim. Teve uma vez que voou até um chiclete na minha cara, do pessoal tirando, sabe? Porque eu viajava, eu não conseguia. E aí me punham no meio. Eu era aquela que ficava cutucando os outros, mandando bilhetinho. Conseguia. Minha mãe direto era chamada na escola pra dizer: olha, eu não sei mais o que eu faço com sua filha, só se eu pôr no ventilador. Mas, de fato, nunca. E, gente, eu tenho 56. Nunca me colocavam na primeira carteira. Por quê? Que não me punham de frente, assim, isso poderia me manter mais focada, sabe? E eu tinha também manias de ficar, eu sou assim até hoje, ficar rabiscando para me manter um pouco concentrada. Não é nem só atenção, mas eu tenho que fazer alguma coisa. E teve professoras de época que eu ficava anotando, só que eu era meio devagar, também me perdia fazendo florzinhas e mudando cores de caneta, mas que então não, você não vai mexer mais nisso. E aí, então, também me deixava sem nada e aquilo eu ficava ali. E eu não conseguia. Isso de anotar na agenda, né, do que tem de tarefa, eu nunca lembrava das tarefas, eu nunca levava o trabalho e eu também só fazia as provas surpresa, né, que era surpresa pra mim. Era só pra você, o problema era esse. Só pra mim. Era só pra você. Só. E eu ouvi isso a minha vida inteira, né, da minha mãe. Todo mundo fez. Por que você não fez? Tipo, você tava vendo televisão em casa... Não sei, e não era uma vez, isso foi só a história da minha vida. Então, essa sensação, cara, realmente, por que eu não fiz? Tipo, se eu tivesse lembrado, eu teria feito. Eu não queria ter chegado ali daquele jeito, mas eu não lembrava, né? E aí, na adolescência, eu lembro de alguns professores terem, tipo assim, esculachado, né? Do tipo, eu não tenho que ficar anotando pra você, Mirella, isso é responsabilidade. Você, como adolescente, você quer tudo de mão beijada? Isso faz parte do crescimento. Não anoto pra ninguém, também não vou anotar pra você. Aí eu seguia o quê? Não entregando trabalho. Minha mãe, na escola, era assim, a cada 5 tarefas não feitas, vinha um bilhete pra casa que os pais tinham que assinar, que estavam cientes que seu filho não estava fazendo tarefa. Gente, toda vez. Sua mãe podia pôr isso no mimeógrafo. Eu tinha que assinar toda hora, pôr no mimeógrafo. Não, eu desenvolvi uma técnica, isso, não imitem, não tirem as crianças da sala. Eu tenho a letra muito parecida com a do meu pai. Eu comecei a falsificar a assinatura do meu pai. Beijo, tudo de bom. E é bom que você escalou, né? Porque em vez de assinar, você apanha. Cara, porque eu não sabia mais o que eu fazia. Daí. Eu tinha bilhete toda vez. E eu acho que teve, não sei, da 6ª à 7ª série, eu acho que eu passei o ano de castigo. O ano. Eu não conseguia, mal ia terminando eu já tava de castigo de novo, eu não dava nem tempo. E isso era muito piada. Mas é que eu acho mais engraçado, o que eu acho mais engraçado é quando as pessoas cometem erros e ela tem um problema para resolver. Daí ela tem uma solução. Só que aquela solução não resolveu o problema. Aí aquele problema acontece de novo. A solução que a pessoa dá é igual. E aí não resolve de novo. Pai tem muito disso, né? Vamos falar um pouco da sua mãe. Você tava dando errado, né? Tava fazendo errado. Você fez um ano, fez errado. Aí sua mãe tava te dando esporro. Daí ela falou, porra, tem que saber, responsabilidade, isso aqui lá. Aí no outro ano, sua mãe continuou te dando esporro e continuou dando errado. O que é o óbvio? Que ficar dando esporro não vai resolver. Então, se o seu comportamento ele é controlado pela solução de um problema, você tem que mudar a forma como você soluciona. Porque se todo ano, nós estamos falando de TDAH, mas poderia ser qualquer outra coisa, né? Na vida, qualquer outra coisa na vida. Você tem uma situação, problema, e você cria uma solução. Aquela solução falha na solução daquele problema. Se esse mesmo problema se apresenta de novo e você dá a mesma solução, falha de novo, tá certo? E é curioso isso, porque os pais, eles têm a seguinte ideia. Eles têm uma construção, um construto mental do que é o cérebro típico. E quando você está falando de um cérebro típico, é verdade. Você com 15 anos tem que copiar os negócios ali, tem que fazer a tarefa, é verdade isso. Mas isso para o seu construto mental, que é um cérebro típico. Vou dar um exemplo com doença física. Você pensa uma criança, que daí você vê o tamanho do absurdo do que acontece, né? Imagina que uma criança nasceu com mielomeningocele, ela tem uma lesão na coluna e ela é paralisada da cintura para baixo. Portanto, ela não vai andar nunca. Tá certo? É uma doença estrutural. Ela teve uma destruição da coluna lombar. Ela nunca vai andar, será cadeirante. Aí quando essa criança chega com 12 meses, com 1 ano, a mãe olha e fala, pô, tô achando estranho, você nem não tá andando.
Ele tá com 15 meses, a mãe fala, pô, não tá andando. Pera aí, deixa eu começar a dar esporro nesse nenê. Ela começa a meter a boca na criança. A criança tem uma mielomeningocele. Chega com 2 anos, a mãe fala, ela vai ficar mais violenta. Ela fala assim, porque que absurdo. Essa criança tá com 2 anos e não tá... Deixa eu dar outro esporro nela aqui. Sabe quando que ela vai andar? Nunca. Por quê? Porque a solução que você está criando, ela não é a solução que resolve aquele problema. Então, se você entender, você fala, não, agora que eu entendi, porra, mielomeningocele, estrutura lombar, ela não vai andar. Então, peraí, deixa eu parar de falar de andar, deixa eu pôr cadeira de roda. Aí você põe cadeira de roda, lenha, aí a criança começa a ir para frente. Então, você veja, esse exemplo que você deu, ele é um exemplo clássico de um construto mental que leva em consideração que todo mundo é igual, e igual aos neurotípicos. Isso não vai funcionar nunca. Isso, Mirela, traz aquela percepção que às vezes a professora diz assim, eu faço isso há 40 anos e dá certo. Sim, porque numa sala, a imensa maioria das pessoas, probabilisticamente, elas são típicas, elas vão conseguir aos trancos e barrancos vencer aquele desafio. Então, você nesses últimos 40 anos, probabilisticamente, virou para as pessoas que está dando certo. Agora, aqueles que deram errado e ficaram reprovando de ano, não é mais problema teu, porque agora já reprovou, ele está em outra turma, você não está mais olhando para o problema. Então você às vezes acaba, eu conversei já muito isso com um professor de chão de fábrica, assim, às vezes você passa uma carreira inteira do professor e o professor não se apercebe, ele é boa pessoa, mas ele não se apercebeu que na trajetória de 30 ou 40 anos dele, ficou um monte de criança para trás que simplesmente ele já não está mais olhando para aquelas. Por quê? Porque ele está olhando para quem é normal, ele está olhando para quem é típico, está olhando para quem está se dando bem. Então, se a gente não parar e falar assim, não, peraí, nós temos aqui 30 alunos, esses 4 aqui têm alguma necessidade educacional específica e agora nós vamos ter 2 olhares. Nós vamos ter esse olhar aqui para esses 26 que vai tocar ficha, mas nós vamos ter um olhar aqui para esses 4 que vão precisar dessa adaptação estrutural, vão precisar dessa adaptação de conteúdo. Se a gente não tiver a capacidade, a boa vontade, talvez, de fazer isso, a gente vai estar no Autospod 2030 falando a mesma coisa aqui, porque nós estamos tomando a mesma solução para um problema, só que essa solução não resolve esse problema. E aquela... Pode falar. Mas assim, vou falar de novo, que a gente continua dentro da nossa bolha, né? Porque todas essas dicas práticas que você deu de TDAH, pra gente é muito óbvio, né? Agora, sim, eu vou falar dentro de casa, da família, a visão que as pessoas típicas têm disso tudo que a gente está falando é que cada um tem o seu problema e se o seu filho, sendo atípico, não está acompanhando, ele que procure uma escola mais fraca. Essa é a visão dos outros. Ele que vá para um reforço. Que é da grande maioria. Eu não tenho nada com isso. Eu tenho relatos dentro da família assim, tinha uma criança com TEA na sala dos meus filhos, porém a criança não estava acompanhando, aí ela teve que mudar para uma escola mais fraca. E ok, essa visão é a visão do fora da bolha. Então, assim, realidade seja dita. Agora, assim, eu não sei como que é estruturada uma faculdade de pedagogia, mas as professoras, pelo menos da rede particular, não têm a mínima noção disso que pra gente é tão óbvio no TDAH, que não tem custo nenhum. Então, assim, realmente, eu não sei. Parece que a gente está falando o básico, mas nem o básico está sendo orientado, elas nem têm essa percepção. Não tem, porque daí, por isso que tem que unir essas percepções, a médica junto com a pedagógica ou a da família para achar uma solução que funcione. Você sabe que essa nossa discussão é sobre inclusão sob uma perspectiva educacional, né? Eu estava gravando um podcast semana passada, retrasada, e eu falei uma frase, e a hora que eu falei, a entrevistadora fez assim, e aí depois eu fui explicar e ela entendeu. Sabe qual que é o meu sonho? É que a inclusão acabe. Que a inclusão acabe, porque, pensa assim, a gente só tem que falar de inclusão porque tem um grupo aqui, que somos nós aqui, que tá todo mundo bem, tocando a ficha, coisa e tal, e tem um que tá aqui. Aí você fala assim, porra, tem que incluir. Agora, quando a gente começar a entender que não tem nós e eles, tem o planeta. Isso. E nesse planeta aqui vive todo mundo. Se você for branco é aqui, se você for preto é aqui, japonês, gordo, magro, deficiência intelectual, autismo, é tudo aqui, tudo faz parte do planeta. Então, aí você vai começar a perceber que o termo inclusão, ele é horroroso. Ele é horroroso. A gente só precisa falar de inclusão porque a gente criou um construto mental de que tem gente que é assim e tem gente que é de outro jeito.
Então, quando a gente entender que é assim, ó, lembra aquela classe que eu falei que tem 26 que são tipos e 4 têm necessidade educacional específica? Não existe a divisão, tem 30 alunos ali. Cada aluno tem as suas particularidades ali. Porque, veja, também tem um que é muito alto e um que é muito baixo. E o bom senso reza que você não vai colocar um moleque de 1,80 m na frente do moleque de 1,20 m. Porque o menino de 1,20 m ele vai ficar numa posição difícil para copiar o que a prof está falando. E aí, então, você vai fazer assim, não, Piá, você é muito alto, você fica aqui, ó, o pequenininho fica aqui, resolveu o problema. Então, quando a gente fala de inclusão dentro da perspectiva educacional, a impressão que eu tenho é essa, a gente tem que parar de segmentar isso e de entender que tem 30 pessoas ali dentro da sala, são 30 indivíduos diferentes, cada um tem as suas necessidades. Se você for olhar, por exemplo, descalculia, né? O termo mudou, hoje é transtorno específico do aprendizado para matemática, mas era antigo... Você tá de brincadeira? Vai ficando cada vez... tenha dó. Ninguém vai reproduzir isso aí. Dislexia também não existe mais, agora é transtorno específico do aprendizado para leitura escrita, mas enfim. Mas era dislexia e era descalculia, só para o pessoal entender. Tenha dó, ridículo, desculpa. Eles vão mudando o termo para ver se vai ficando mais chique, mas se você pegar dentro de uma sala e você for somando as dificuldades, você vai ver lá, ó, 6% TDAH, 3% dislexia, 8% descalculia, mais 2 com autismo tem ali. Deficiência intelectual, de cada 60, um vai ter também. Então, em cada 2 classes, você vai ter um DEI leve dentro da sala que não foi percebido ainda. Quando você começar a colocar isso e montar isso dentro de uma curva de probabilidade, você vai perceber, agora eu vou forçar com o termo. Não tem ninguém normal dentro daquela sala. Todo mundo tem alguma necessidade específica. A questão é que, para alguns, essa necessidade específica ela é tão intensa que ela é restritiva de comportamento. Então, o que a prof quer? A prof quer dar uma prova e quer que as pessoas tirem, sei lá, nota acima de 6, por exemplo. A média para passar é 6. Alguns vão tirar 6, 7, tem aquela menininha que vai tirar 9, 10, mas tem alguns que vão ter uma restrição tão importante que ele vai tirar 2. Entendeste? Mas é só uma questão do quanto, de qual necessidade um tinha mais do que o outro. Mas é muito difícil numa sala de aula você achar uma criança que não tem necessidade nenhuma. Aquela que está simplesmente tocando, que tudo na escola aconteceu para elas 1000 maravilhas, assim. Que às vezes essa também é aquela criança que dentro da sala de aula está tocando ficha na parte acadêmica, mas quando vai para o recreio não sabe conversar com os amigos. Ele também tem uma necessidade, só não é educacional, ela é social específica, mas ele também tem. Então, de novo, a inclusão vai acontecer quando a gente acabar com a palavra inclusão. Daí você vai falar assim, Paulo, isso é um sonho. Mas vai acontecer. Eu vou explicar o porquê. Porque hoje, quando eu era criança, não existia criança com síndrome de Down dentro de sala de aula. Aula comum, não tinha isso, né? Não. Então existiam as escolas especiais desde 1954 no Brasil. As APAES tinham desde 54, ecumênica e tal. Então essas crianças automaticamente elas iam para esse ambiente. O que isso fazia? Isso fazia com que as crianças neurotípicas chegassem à vida adulta sem nunca ter visto uma pessoa com síndrome de Down. Quando ela olhava uma pessoa com síndrome de Down, ela falava assim, meu Deus, o que é isso? Por que essa pessoa ela é assim? Por que ela não sabe ler com essa idade? O que está acontecendo hoje? Junta a galera. Então você pega numa classe lá, tem autista, tem síndrome de Down, tem o povinho todo ali dentro e tal. Quando essas crianças começam a crescer juntas, que foi o que aconteceu com a minha filha, com a Maria Clara. Ela estuda com crianças com síndrome de Down desde que ela entrou na educação infantil. Ela está indo para o ensino médio agora. A minha filha, Maria, ela sim faz inclusão. Nós não. A gente que é velho respeita, é diferente. Eu, quando vejo uma pessoa com síndrome de Down, eu estou vendo que aquela pessoa tem síndrome de Down, eu sei que ela tem deficiência, por outro lado, eu entendo que eu tenho que respeitar aquilo e trato tranquilo. Mas inclusão não. Inclusão é a Maria Clara. A Maria Clara, como ela está crescendo com essa galera, o que ela entende? Ela entende que assim, ó, você pode ter nascido com síndrome de Down ou sem síndrome de Down. Você pode ter nascido preto ou branco. Você pode ser gordo ou ser magro. Às vezes você nasceu sem uma perna, às vezes você nasceu com as 2 pernas. Então, para ela, não faz mais diferença. Isso é inclusão. Por quê? Porque não tem mais o cara que está fora do sistema. Está todo mundo dentro do sistema. Agora, qual que é o problema? Os professores... Agora, professores, eu digo assim, a galera que cuida de escola, né? Estou falando de professor, coordenador, diretor, dono de escola, coisa e tal. Você concorda que eles são velhos? Eles são que nem a gente, né? Não são criança, né? Então, estas pessoas, elas só podem pensar com o nosso cérebro. Elas não têm como pensar com o cérebro da Maria Clara. Portanto, a Maria Clara hoje tem 15 anos. Quando a Maria Clara tiver 35 e talvez ela for diretora de uma escola,
aí a coisa vai ser diferente. Sim. Porque aí ela vai ter uma visão, um construto mental diferente do nosso. De vivência. Aí a gente vai poder, de fato, dizer assim, não precisa mais incluir ninguém. Por quê? Porque não tem ninguém fora do sistema, está todo mundo dentro. Aí nós vamos avaliar cada indivíduo especificamente, entender a necessidade de cada indivíduo e cuidar daquele. A medicina está indo para isso. A medicina, hoje tem um termo que a gente chama de medicina... não é personificada, mas é alguma coisa assim, medicina personificada, ou seja, não tem... Personalizada. Medicina personalizada. Não tem um remédio para determinada doença, tem um remédio para você. Então, se você tem determinada doença, o seu remédio é tal. Nós vamos precisar evoluir nisso para a inclusão também. Sim, mas enquanto não acontece isso, da gente ter uma mudança de geração, de diretores, de dono de escola e afins, a gente tem que continuar exigindo. Tentando. Exigindo, sabe, porque eu vejo muito pai e mãe que a queixa deles é assim, na verdade, eu não quero criar problemas, como se o próprio filho fosse um problema. Porque, na verdade, a escola expõe isso pra gente. Tá criando um problema. Né? O seu filho realmente é um problema, o seu filho causa um prejuízo para uma empresa, né? A gente visando a escola privada como uma empresa, o seu filho custa caro. É oneroso. Então, assim, aí esses pais ficam reféns. Eles já têm tanto problema para resolver, e esse seria mais um, que eles não querem comprar mais esse. Só que, assim, sinto muito, precisa. Não falo nem de brigar, Sim. Mas, assim, tem que agregar, tem que participar. Não dá simplesmente para ser que nem seu pai e sua mãe, que só assinava e dava esporro em você. Tem que ir até a escola, ver qual que é o problema que está acontecendo, tentar solucionar para o seu filho o melhor, deixar com que os terapeutas que acompanham o seu filho entrem na escola para passar o mínimo de informação. Essas que você falou de adaptação, de tempo de prova, de local. Tem que explicar desse jeito. Porquê? Explicar o porquê que Eu precisa. já passei por isso, talvez você vai passar, de explicar a posição dentro da sala de aula, porque eles estão com uma moda assim, as crianças cada dia tem que sentar uma do lado de outra, para cada uma não ficar só aquela panelinha de amiguinhos, né? Todo mundo tem que fazer amizade e tal. Entendo essa visão, só que a criança que tem TDAH, que precisa sentar na frente, que precisa de uma atenção especial, ela não pode sair sentando em qualquer lugar. Simples assim. Não, simples ela assim. tem que, dentro das posições mais propícias para ela, a gente tem que alternar os amiguinhos ali. E até parceiros. Entendeu? Então, assim, eu expliquei isso para professora do meu filho, tipo, de tempo maior, porque ela fez uma sondagem e alguns exercícios ficaram em branco. Por quê? Porque ela não podia falar para os alunos. Olha, gente, agora vocês fazem esse próximo. Olha, não, é cada um por si. Toma a provinha de sondagem. Eu falei, então, ficou um monte de coisinha em branco que ele sabia fazer, que ele não fez, e aquilo que você falou. Avaliou a deficiência e não a potencialidade. Claro que depois, em outros contextos, como era ainda infantil 1, deu para perceber o conteúdo que já tinha sido sedimentado, mas na sondagem não, né? Então, assim, a partir de que ponto aquela criança precisa que eu ensine o que para ela? Se você já não sondou direito. Vou dizer uma coisa, Rê, porque você imagina assim, se a gente, como é importante essas duas perspectivas, né? Se a gente for ter que ficar falando para as escolas, né? Quer dizer, o professor falando, o terapeuta falando, a família falando, você concorda que a gente vai ficar eternamente falando? Porque isso não resolve. Sim. Mudou o professor, você tem que falar tudo de novo, tal. Sim. Tudo de novo. Quando você muda um paradigma, você não precisa mais falar. Vou dar um exemplo prático. Houve um tempo, antes da Revolução Industrial, que a energia no mundo era gerada por carvão, não era? Então, matavam um monte de árvore, carvão, coisa e tal, e gerava. Aí chegou um momento que falaram assim, olha, peraí, esse negócio de ficar matando árvore para fazer carvão e gerar energia, não vai dar, nós vamos morrer se a gente continuar fazendo isso. Aí começa o petróleo. Chegou um momento que falaram assim, olha, petróleo, o combustível fóssil, está começando a dar muito problema, está destruindo a camada de ozônio, não tem como. Aí começou a energia hidráulica. Chegou um momento que falaram assim, puta, mas tem uma que é melhor ainda, que é a energia eólica dos ventos. Então veja, saímos do carvão, petróleo, água, vento, coisa e tal. Só que tem um problema, o vento... fazer energia eólica é extremamente caro, muito caro. Carvão é barato, porque a árvore já está plantada, corta e lenha. Polui mais. Agora, isso. Aí qual que é a questão? Paradigma.
O paradigma é o seguinte: se a gente continuar destruindo todas as florestas do planeta para gerar energia, a nossa espécie vai acabar. Então, você entende que hoje ninguém mais, em sã consciência, vai defender cortar uma floresta inteira para fazer carvão? Ninguém vai defender, você vai ser esculachado se você falar isso. Você percebe uma tendência mundial a ir abandonando o combustível fóssil, o petróleo? É uma tendência mundial. Simplesmente porque nós não vamos mais discutir aquilo que estava muito ruim. Era muito danoso, era muito aversivo, era muito penoso para a humanidade. Então, isso é um paradigma, é uma mudança de paradigma, né? Então, quando a gente fala de escola, na minha perspectiva, a gente precisa mudar o paradigma. Vamos falar bem honestamente, todo mundo aqui, os filhos estão em escola particular, né? Eu estudei em colégio público, minha vida toda, mas a gente colocou os nossos filhos em colégio particular. Sim. Vamos lá, vamos ser bem realistas agora. A escola é uma empresa que é o seu dinheiro. Tá certo? Todo mundo aqui que tem empresa quer seu dinheiro. Aí você tem um aluno que ele custa para esta empresa, por exemplo, R$270 por mês. Quando você faz o rateio do salário, energia e tal, ele custa 270. O meu filho que tem uma deficiência intelectual, que tem autismo, ele custa 780. Que empresa que quer esse cliente? Nenhuma. Então, ninguém claro, quer. Então, mas veja, se a gente ficar batendo nesta tecla de assim, não, o típico custa 200 e pouco, o atípico custa 780. Todo mundo já sabe que ninguém quer. E eu acho que a gente tem que falar isso de uma forma muito clara. Sim. Agora, qual é o paradigma? É o carvão. Ninguém vai mais discutir se nós vamos destruir uma floresta para fazer carvão, porque energia fóssil vai morrer todo mundo. Então nós não vamos discutir. Então, essa é a mudança de paradigma. Nós temos que parar de discutir isso. Parar de discutir assim, puxa, mas esse aqui é mais caro, de onde que eu tiro o dinheiro? Como é que eu faço? Mais? É simplesmente assim, ó, você quer abrir uma escola, porque não é obrigado, você pode abrir padaria se você quiser, mas você quer abrir uma escola, então a legislação no Brasil, ela é assim, assim, assim. Você consegue, você tem lastro para manter isso aqui? Tem, cara, abre uma escola e faz dinheiro. Não tem problema. Empresa boa é empresa que dá lucro. Eu quero que toda escola tenha muito lucro, porque a escola que está dando lucro reverte um pouquinho disso aí em benefício do cliente. Agora, se você não tem lastro, porque nós não vamos mais discutir se você é típico, atípico, se quer, se não quer, nós não vamos mais discutir. Nós partimos do pressuposto que nós somos legalistas e nós vamos seguir o que a lei diz, tá certo? Nós não vamos mudar 1 milímetro da lei. Você consegue se encaixar nisso aqui? Se você consegue, glória a Deus, você pode ser dono de escola. Se você não consegue, fecha. Vai mudar de ramo. Não tem problema, vai trabalhar com padaria, porque na padaria não tem esse tipo de legislação. Quando a gente muda o paradigma, você vai perceber que o pai não vai precisar mais brigar com a escola. Porque quando fala às vezes as mães falam assim, né? Eu estou lutando pelos meus direitos. Eu falo, puta, que pena. Eu falo, que pena. Porque lutar pelo que é seu... Porque o direito não é social, o direito é individual. Eu tenho meus direitos, tá certo? Então você tem que lutar por aquilo que já é seu. Então você tem que lutar por direitos para manter o seu filho com neurodesenvolvimento divergente dentro de uma escola, é uma frase triste da sociedade ter que ouvir, né? Não, é muito triste. Sim, mas e desgastante. Esse paradigma ele não vai mudar, porque é muito cômodo continuar como está. Se ninguém reclamar, ou se cada um só for resolver o problema do seu filho, que nem você já citou. Então eu tiro meu filho da escola, que realmente eles não querem, quer dizer, nenhuma quer, e aí faz o quê? Põe em casa. Ou então, vamos uma que aceitou. Ok, aí eu resolvi o problema do meu, mas o problema dos outros ainda continua lá. Sim. Então, assim, o problema não vai ser solucionado nunca, né? Como é que a gente vai fazer a mudança de paradigma? É por luta individual, não há dúvida. Então, é por luta individual, não há dúvida. Exato. Mas nós estamos falando de alguma coisa para 2 gerações. Para de 25, cada geração humana são 25 anos. Para os próximos 25 a 50 anos. Mas é só quando a gente mudar... Porque se você voltar antes da Revolução Industrial, ninguém queria falar de outros meios de energia. Era carvão. E as pessoas só conseguiam ver... Aquilo é carvão. Alguém falava assim, não, mas tem energia eólica. Eu falava, que é isso? Você tá louco? Você não tem cabimento que você está falando. A pessoa falava, peraí, cara, vamos construir uma represa aqui. Vamos transformar a energia hidráulica em energia elétrica. Vamos transformar a energia mecânica em energia... Eu falava assim, que isso? Tá louco? Vamos queimar árvore. Queimar árvore é que dá certo. Então, as pessoas em um determinado momento da história só conseguem ver aquilo sobre aquele prisma. Sim. Então, lá na época do carvão era aquele. Nós... temos esse prisma que
sei lá, 99,999% da população tem esse prisma. Vamos lutar pelo nosso direito. Tem que lutar, não tem problema nenhum. Mas nós temos que trabalhar na mudança do paradigma. Porque se a gente não mudar o paradigma, essa luta não tem fim. Luta boa é aquela que tem começo, meio e fim. Por quê? Porque o problema foi resolvido. Agora, porra, se minha filha tiver um filho com síndrome de Down, daqui a 20 anos, pô, mas ela vai ter que continuar lutando pro meu neto ir pra escola? E daí o meu neto tem um filho, o meu bisneto, vai ter que continuar lutando, mas vai ficar lutando até quando? Então, é importante o direito individual, é importante essa luta, mas é importante trabalhar no cérebro das pessoas na mudança do paradigma, de entender que a gente tem que acabar com o termo inclusão. O termo inclusão, ele se transformou num problema gigantesco para nós, porque ele dividiu a sociedade na sociedade que está de um lado e na sociedade que quer ser incluída. Parece Mad Max isso aí. Isso. Sabe Mad Max? Verdade. Você tem a gente aqui tem bastante coisa, a galera lá não tem nada e elas querem tirar o que a gente tem. A inclusão virou isso, não é no Brasil, chocante, no mundo inteiro. Né? Então, quando você acabar com esse termo, aí você derrubou a barreira lá do Mad Max e falou assim, não, galera, tá todo mundo junto aqui. Tem pouca água para todo mundo. Tem pouca comida para todo mundo. Agora, do jeito como ficou dos incluídos e dos excluídos, não vai funcionar. É que eu acho que nessa caminhada de adaptações, de atualizações da sociedade, comércios, espaços, empresas, cara, a escola é uma que faz muito tempo que ela tem muita dificuldade de mudar. Esse sistema de ensino já faz muito tempo que não se aplica e deixa muita gente para trás, né? E é que agora, como a gente tem colocado nesses espaços, então, pessoas com atrasos maiores, necessidades maiores, mas isso já vem de muitos anos, que isso é péssimo, né? Você dizendo isso do Vicente, eu ia te perguntar, ele enquanto deixou em branco, era provinha? Era sondagem. A sondagem é para ver o que a criança já tinha de conhecimento prévio. Cara, é porque eu ia perguntar aí para vocês dois, enquanto médicos e o pessoal que vocês atendem da convivência, vocês têm visto escolas, que, igual o doutor falou, de dar minutos a mais para o TDAH fazer ou adaptações nesse sentido? Desde que a gente coloque num laudo. Mas tem feito? Tem? Lá em Curitiba eu não tenho essa dificuldade mais. Não? Eu falo com muito orgulho da minha cidade, Mirella. Curitiba é uma cidade que, acho que talvez por um pouquinho de participação minha, mas alguma coisa mais cultural lá, a gente tem conseguido mudar isso. Hoje em dia, você veja, olha, eu tenho 3.800 pacientes, é muita criança. Se você pensar assim, eu tenho criança em todas as escolas de Curitiba, em todos os níveis, coisa e tal. Se você fizer um laudo bem feito, se você explicar o porquê daquilo, porque não veio da minha cabeça isso aí, né? Não veio da minha cabeça. É preciosismo, é uma necessidade da criança. E outra coisa, nos meus lados vai sempre assim, ó, sempre que ser necessário. Não é sempre que ser necessário. Você quer ver outra coisa que eu sempre ponho no laudo também? A gente tem que respeitar a autonomia do professor. Sim. Tem que respeitar. Agora, tem que respeitar a autonomia desde que aquela autonomia não fira alguns princípios, que eles são princípios norteadores da sociedade. Então, por exemplo, você tem uma criança com TDAH que precisa de 20 minutos a mais para fazer prova e o professor fala não, aí vai pro pau. Entendeu? Por quê? Porque você está tomando uma postura que eu não sei por que você tomaria essa postura, qualquer, mas né? É algum construto mental que você tem, mas isso prejudica aquela criança. Agora sim, vamos lá, é a raridade. A imensa maioria dos professores, acabei de falar, é gente do bem, é gente que trabalha, é gente que ganha pouco. Sim. Então, assim, eu quando mãe começa a falar mal de professor para mim, eu sempre faço esse discurso no consultório. Eu falo assim, linda, vamos lá, professor ganha mal, trabalha muito, fica trabalhando fora de horário para fazer coisa pro teu filho. Então, ó, se tá errado, talvez, mas assim, vamos ver isso de uma forma mais imparcial. Vamos tentar entender a forma como ele está entendendo isso. Porque se está errando querendo ajudar. O professor não é um cara que está ali fazendo alguma coisa para prejudicar o aluno. Mas talvez ele tenha uma percepção diferente, né? E às vezes também não tem autonomia nessas mudanças de sistema, de levar para uma outra sala. Então, quantos alunos? Como que vai ser essa dinâmica? Quantas vezes? Eu vou te dar um exemplo prático do que aconteceu. Não vou falar em nomes, mas uma universidade grande do estado do Paraná, Faculdade de Medicina, 4º ano. 6 alunos entraram com laudo de autismo e os 6 pediram para fazer prova separado, cada um numa sala. Cada um numa sala? Sim, mas então agora vamos na prática. Eu tenho uma sala com 50 alunos de medicina e eu vou dar uma prova de neuroanatomia. Eu preciso de 7 salas? Porque o grupo vai ficar numa sala. Cada um desses 6 alunos requeriu uma sala para fazer prova sozinha.
Como é que eu faço? Na prática. Você entende que também, eu digo porque assim, a gente tem que também começar a perceber que existe uma quantidade de direito. Não, o abuso. Existe uma quantidade. Veja, e a resposta foi simplesmente a seguinte: não, vocês vão para a justiça. Vão para a justiça. Se vocês acham que a universidade tem que dar uma sala exclusiva para cada aluno autista fazer a prova separadamente, vamos discutir isso na justiça. Pode ser que daqui a uns 15 anos vocês ganhem, mas a universidade não vai disponibilizar 7 salas, porque prova na faculdade de medicina acontece a cada 15 dias, 30 dias. Então como é que faz? Para a universidade inteira, para toda a parte de agronomia, para toda a parte de veterinária, tá, só para a faculdade de medicina fazer prova. Porque são 6 anos. Então, se você fizer aí 6 vezes 6 é 36. Então, eu preciso, cada vez que eu quiser dar uma prova na faculdade de medicina, eu preciso de 36 salas paradas só para a faculdade de medicina. Isso dessa turma. E das então, outras você veja turmas, assim, todo mundo requerer, né? Então, você veja assim, tem também uma certa quantidade de direitos que a gente tem que começar a compreender que também é abusivo. Não, vai ter que ajustar. Essas conversas vão ter que ajustar, porque isso aí não é razoável em canto nenhum. Mas é a mesma questão de tutor, Mirella. O tutor tá indo por isso. Eu tô falando, se as coisas continuarem do jeito como tá, daqui a pouco vai ter mais adulto dentro de sala de aula do que criança. Porque tudo agora virou tutoria. Você tem, às vezes, crianças que... O fato de você ser autista, ou CDI, coisa e tal, não é que isso diga que você tem que ter um professor tutor, não é isso. São outros critérios que têm que ser avaliados. Tá de um jeito hoje que você tem 8 adultos dentro de uma sala de aula. Porra, mas a sala de aula é o ambiente natural da criança. Quando você tem uma professora regente, uma auxiliar de sala e mais 5 ou 6 adultos dentro da sala de aula, cara, você tem 7 adultos dentro de uma sala de aula, às vezes para 15 crianças, alguma coisa está errada. Alguma coisa tem que estar errada com isso. Nós precisamos pensar num modelo que ajude. Todo mundo que precisa, eu acho que tem que ter tutor. Mas é que tá ficando de um jeito que não é todo mundo que precisa dessa forma. E aí começa o negócio de inventar laudo falso de autismo, porque sabe que se tiver autismo no laudo, a chance de conseguir é muito maior, que é o que eu venho falando há muito tempo aqui. Tem um monte de criança com TOD com laudo de autismo. Tem um monte de criança com DI com laudo de autismo. Por quê? Porque do ponto de vista legal, como a comunidade exerce muita pressão sobre a escola, acaba conseguindo. Só que o impacto que isso tem sobre o corpo docente-discente é gigantesco, porque existem salas hoje de aluno, paciente meu, que você tem para cada 2 alunos criança, você tem um adulto. Não vai funcionar. Simplesmente não vai funcionar uma sala com 15 crianças e 7 adultos dentro dela. Isso tem que ter um bom senso, né, gente? Eu vejo na sala do Arthur, por exemplo, são 2 autistas e estão juntos desde 1 aninho e pouquinho, essa turminha, coisa mais fofa. E o Arthur ainda não precisou de acompanhante terapêutico. E o amiguinho dele sempre teve, porque eram 2 autistas, mas necessidades completamente distintas, né? Então, agora, talvez, o ano que vem, questão de TDAH, alfabetização, não sei, vamos observar para ver e se for em momentos pontuais, alguma coisa assim. E nisso, um exemplo, TDAH do Arthur, né? Ele ainda não foi na fase de alfabetização. E a própria professora, né, a gente conversando, também foi ajustando ali. Então, ela começou isso de sentar com grupinhos, né? Mas ela foi reservando e delegando grupinhos que o Arthur rende mais. Então, ele quer sentar com os meninos. Então, quando é brincadeira mais livre, vai lá. É brincadeira que é uma atividade que precisa ir estruturada, ela põe o Arthur do lado de 2 meninas que são super dedicadas e tal. As tarefas do Arthur, as atividades que ele faz em sala, melhoraram 1000% só das meninas ali. Ele começou a ficar mais caprichoso, foi pedir uns lápis de cor diferente pra mim. Mamãe, as meninas tinham uns lápis brilhantes lá, eu queria um cintilante. Sabe? Isso. Então ela, né, foi vendo, ela teve entendeu a percepção. Então, ela não deixa ele excluído, só que não ficou livre também essa decisão de grupos. Ela sistematiza, ela faz mais ou menos um rodízio e alterna nas atividades, porque ele não precisa estar o tempo inteiro daquele jeito e nem o tempo inteiro com a molecada, porque ele fica cutucando, ele atrapalha todo mundo, ele também não faz, ele fica, né, assim, e os moleques já por si, os amiguinhos dele ali, do jeito que é a dinâmica, né? Pra você ver que bom senso não se ensina. Cara. Ou a pessoa tem, ou ela não vai ter nunca. E o Arthur ainda não está medicado, né, assim, e aí dessa forma tem sido suficiente. Ela conseguiu conter ele ali dentro, né, fazendo só essa divisão, né, e essas testagens. Você falou isso do deixar a coisa em branco. Cara, me deu uma dor no coração, porque aí eu já, em fase de provas, né,
eu tinha duas grandes dificuldades. Provas com textos extensos, né? Ai, meu Deus, chegava na metade do que estava da pergunta, eu já tinha que voltar de novo, eu já não sabia, eu terminava de ler, eu não lembrava mais o que estava pedindo de novo. Eu lembro que na época de vestibular, eu passei em faculdades públicas, né? Mas também todo mundo achava que foi meio que um azarão, meio que deu sorte, porque também eu nunca fui muito brilhante em termos de resultados, porque eu sempre entreguei a menos, eu sempre rendi menos e eu sempre fiz menos, né? E eu lembro que era uma dessas provas da VUNESP, são textos muito longos. A característica da prova é de ter toda, né? Nossa, eu lembro que eu... descritivo. Muito. E assim, cada pergunta é um tolete. Uma redação. E eu lembro que eu me preparei muito, eu passei. E eu lembro que eu me preparei muito também para fazer e tal. Só que meu desempenho na VUNESP exigiu muito de mim e foi tudo bem, o suficiente para eu passar. Mas nas outras que eram mais objetivas, nossa, daí eu, né, fui muito melhor. E aí, de novo, e o conhecimento? O que foi que mediu? Porque ali só mediu a minha capacidade, essa questão, essa minha dificuldade, dosou. E foi uma vez também que eu consegui, porque na maioria eu falhava. Então, isso de deixar resposta em branco... Gente, eu fiz muito... Mais de uma vez, isso eu lembro de provas, eu saía da sala e ia falar com os amigos, né? Eu acho que eu fui bem, achei de boa e tal. Aquela prova aquela pergunta que tava no verso, achei mais difícil. Verso? Tinha verso? Você se refere ao universo? Gente, que verso que foi? Não foi Perdeu. uma vez. Eu fazia só a frente, eu entregava em branco. É um negócio, e teve uma vez, isso da minha desatenção, né? Eu sempre tiraram muito sarro, mas eu fui levando, fazendo graça. E diminuí a minha expectativa comigo mesma. Eu lembro de novinha, me sentir inteligente. Olha que coisa. E aí, depois? Depois eu tive certeza que eu não era. Passei do fundamental pra frente me sentindo burra, né? E levando sorte nas conquistas que eu tinha. Tipo, dei sorte, porque não consigo. Porque sempre desempenhei mal. Então, provas. Poxa, se eu soubesse daquela prova, eu tiraria 10. Mas eu não sabia. Então, eu também já diminuí a minha expectativa. 10, talvez sim. Então, nas minhas facilidades, saía o 10. Mas aí é só nas minhas facilidades. No restante, eu precisava de uma organização. Então, sempre muito mediana. Muito em termos de notas, né? Com muitas reclamações disso. E sempre, assim, a irresponsável, né? A desleixada, a preguiçosa, né? Então, isso me perseguiu minha vida inteira. Sempre, sempre, sempre. E sempre tentei entender por que eu não faço o que tem que fazer. Todo mundo faz. É muito ruim, né? A construção do que você pode. E a percepção que eu tenho minha é essa, que eu dou sorte quando dá certo, mas que há mais chance de dar errado, né? E então, isso de não responder ou de ter mais tempo, eu tenho certeza que esses ajustes pequenininhos teriam resolvido demais. Teriam conhecido outra Mirella em toda a minha história escolar. Só com um tempo mais de prova, ou então essas adaptações de textos mais simples, coisa muito pequena. Ou então me colocar na frente ali da professora, porque eu queria fazer. Eu nunca fui de ficar desafiando, eu gostava de ser dedicada, então eu só não conseguia manter a constância disso, né? E quando eu vejo o Arthur... Sentar para fazer tarefa com ele é o calvário. Ai, minha nossa, o Arthur também, ele tem coisa para fazer, ele começa a fazer moldura em volta da folha. E o que você tá fazendo moldura? Tipo, nem pediu e nem... e aí eu me vejo. Ali. E a minha dor é porque eu sei o impacto que isso teve em mim, em termos de construção e percepção das minhas capacidades. Então, eu sempre já planejei menos para mim. Entende? Assim, não mirei lá. Eu mirava mais aqui, porque esse aqui talvez eu consiga, entende? E eu não quero isso pra ele. E aí eu vejo isso, o Vicente, deixou coisinha em branco. Cara, história da minha vida. E teve uma vez, numa prova de acho que era ciências, biologia, sei lá. Eu devia estar na 7ª série, por aí. E eu era muito esculhambada pelos professores, assim, tirava sarro, mas de novo, eu fazia amizade, tirava sarro e deixava numa boa. Mas isso tem um impacto, porque não é uma vez ou outra, isso é só tua vida, né? E aí, eu... Não sei, que era uma aula acho que de sistema reprodutor, e aí onde era gerado o bebê. Aí tinha as opções ali, assim, e tinha uma esdrúxula.
Eu não sei, eu não lembro exatamente, mas eu devo ter colocado, sei lá, que o nenê era gerado no intestino, não sei. Um negócio muito bizarro. Tem uns casos. Tipo assim, né? Eu conheço uns casos Ah lá, assim. tem, então, tá vendo? Chega às vezes até vingar. Então, E aí, eu não lembro o que era, mas eu sei que foi, sei lá, era a alternativa menor. Mas eu não achava que era aquilo. Eu não prestei atenção. Sim. Sei lá. E aí, a professora pegou na sala E deu falou, de exemplo. não, aí assim, não, vamos lá, vamos ver a prova da amiguinha Mirella. Daí você já Mirella. pensou assim, eu bombei, tirei 10 nessa prova. Não, jamais, eu tinha certeza que era, porque nunca vinha coisa boa. Na frente da sala, ela foi lá, leu, a sala inteira rindo. Eu lembro das minhas amigas, assim, uma grande amiga minha japonesa, amiga de infância, daquelas japa nerd, fazia tudo, e ela sempre me ajudava bastante com as coisas, né? E ela olhou assim pra mim, tipo, mas Mirella, você sabe isso? Como que se você... Aí eu assim, sei, eu fiquei fazendo piada. Então, enfim, isso Não era virou, eu tava possuída. eu não li, eu não penso isso. Eu não acho que o nenê é gerado naquele lugar que eu coloquei. Eu não sei, né? E até assim, gabarito de prova, de gabaritos de vestibulares. Já aconteceu, ainda bem que não era na época que tava valendo, de trainee. Pula uma e escreve todo o resto errado. Tudo errado. Já fiz isso. Então, veja, é muito difícil. Se a régua para medir sua competência e o que você pode é essa. Esse sistema, você já entrou falhando. Você entrou falhando. E eu sempre tive a impressão pessoal minha de muito mediana, muito aquém, muito não consegue. Mas você vê que a gente comentou sobre a seletividade alimentar. Você acha que seria necessário a gente fazer um laudo só disso para a partir daí a escola, ouvindo o que a mãe está falando, que seu filho tem seletividade, que a escola libere um lanche que a criança possa trazer ou que a criança possa comer algo diferente dos coleguinhas? Eu acho um absurdo. Por quê? Porque a consulta não acaba nunca mais. Porque toda semana você tem que fazer um laudo novo. E tem isso ainda da validade, entendeu? da necessidade. E assim, aí não é um paciente que você tem que fazer isso. Todos os seus pacientes. E aí você só faz isso. Então você para de atender todo mundo e só fica fazendo laudo. Isso é uma coisa curiosa. Às vezes a seletividade eu acho uma coisa curiosa, né? Uma das coisas, até acho que eu já falei, até acho que no Autospod mesmo já falei isso uma vez, que é quando é o tal do limite da razão, né? Você veja assim, ó, tem uma lei no Brasil que chama Lei de Abandono Intelectual, que diz lá, toda criança é obrigada a ir para a escola. Então isso é um pressuposto, né? Não tem como, toda criança é obrigada a ir para a escola. Tem um outro pressuposto que é biológico, se você não comer, você morre. Sim. Tá certo? Então assim, ó, vamos lá, toda criança é obrigada a ir para a escola. Tem um pressuposto biológico, se você não comer, você morre. Aí, você chega na escola e fala assim, só que tem o seguinte, meu filho não pode comer esse aqui porque ele tem esta doença, ele tem uma doença gastrointestinal. Não é que ele não gosta, porque se não gosta, fica com fome. A hora que gostar, come, aí não tem problema. Mas não, ele tem uma doença e por isso ele não pode. Aí a escola diz assim, não, mas aqui a gente não pode dar outra comida. Bom, mas como é que faz os dois pressupostos? O primeiro que é legal, que é obrigado para a escola, o segundo, se você não comer, você morre. Como é que encaixa essa visão da escola nisso aqui? Entende? E aí, eu acho... Você vê como o absurdo ele vai ficando maior, né? Aí você diz assim, não, vamos fazer isso. Vamos colocar aqui no laudo que tem que levar um lanche de fora. Aí a pessoa da escola fala assim, não, mas não pode. Daí eu pergunto assim, tá, mas não pode por quê? Daí a pessoa fala assim, não pode, porque os amiguinhos vão ficar com vontade daquele lanche. Não, mas daí eu falo assim, mas a ideia é essa, é que eles fiquem com vontade. Mas olha como é brilhante. Quando eles ficam com vontade, e eles não podem comer, porque aquele lanche é só daquele nenê. Você ganhou 2 vezes. Primeira vez, você resolveu o problema da criança que não vai morrer de fome, pressuposto biológico. E você ganhou uma outra vez, você tem a capacidade agora de ensinar 29 crianças que algumas crianças têm necessidades específicas e que durante a sua vida inteira você vai precisar respeitar. Porque quando você aprende que aquele tem uma necessidade e ele é diferente de você, e você é obrigado a respeitar, porque ele vai levar a comida de fora, você começa a entender por que você tem que respeitar a cadeirante, por que você tem que respeitar o cara que é surdo, por que você tem que respeitar o cara que é cego, porque a lógica é a mesma. Ele precisa de uma coisa que é só pra ele, mas que ele não inventou aquilo. Ele tem uma doença, ele tem alguma coisa que diz que tem que ser assim. Então, lógico que eu falo isso forçando a barra, né? Mas é glória a Deus cada vez que você tem um seletivo alimentar numa sala. Porque se você tem um seletivo alimentar na sala, a escola ganhou um presente. Qual que é o presente? De poder ensinar para 29 crianças o porquê que aquela criança tem uma necessidade específica. Então, o que é? É tudo de bom. É tudo de bom. Agora, tal da mudança do paradigma. Esse é o meu paradigma.
Qual que é o outro paradigma? Não, nós precisamos incluir. Para incluir, todo mundo tem que comer igual. Então vamos pegar esse pobre coitado aqui e fazer ele ficar com diarreia, ele empantufado, ele com distensão abdominal, ele vomitando. Por quê? Porque para incluir ele tem que ser igual aos outros. Esse é o paradigma atual, que não funciona. Eu sei que a gente fala isso, as pessoas falam assim, imagina, Paulo, que absurdo, nunca acontece isso. Isso acontece todo dia. Isso acontece todo dia. Todos os dias em escola acontece isso. Então, aí o que acontece? A mãe tem que ir lá, é mãe louca, porque tem que gritar, tem que aporrinhar o médico, que tem que refazer laudo. E que outra? Você falou isso aí, o médico faz isso se ele quiser. Porque o médico não é obrigado a colocar isso em laudo. Então, se o cara tiver boa vontade, se ele tiver consciência social, ele vai fazer. Mas veja, do ponto de vista legal, nada impede do médico falar assim, eu só emito laudo em consulta. A senhora quer um laudo? A senhora tem que marcar uma consulta. Se for pelo SUS, daqui a 2 anos. Se for por convênio, daqui a 6 meses. Se for particular, você tem que pagar. Então, você vê o tamanho que o problema vai ficando. Por quê? Paradigma. Sim. Se a pessoa conseguir ver essa situação da forma como eu estou vendo, que não me parece inteligente, ela só parece razoável. Então, se a pessoa conseguir ver essa situação dessa forma razoável, não existe esse problema. Esse problema, Mirela, ele não existe. Esse problema é um problema que a nossa sociedade está criando. Como os problemas que você teve quando você era menina, não existiram esses problemas. A sociedade criou esses problemas para você. Skinner, né? Volta lá à década de 70... Quando ele falava, comportamento humano age sobre o meio responde sobre o comportamento humano. Seu comportamento muda o meio muda o seu comportamento. Você só está chorando agora por conta disso. Porque você passou durante 10, 15, 20 anos se comportando de uma forma que a sociedade dizia assim, se a sua forma é ruim, você é desatenta, você não presta atenção, você não está copiando a tarefa, você está tirando nota baixa. Irresponsável. Aí o meio foi agindo sobre você, mudou o seu comportamento e hoje, você veja, hoje você não tem mais que estudar, você tem a vida feita já, mas tu tá chorando por um troço que aconteceu há 25 anos atrás e que de fato não era um problema. Nunca existiu esse problema. A sociedade criou um problema para você que assim, ó, poderia ter sido solucionado. Né? Então, a ideia hoje, quando eu fico colocando esse tipo de coisa em laudo, é mostrar isso. Falar assim, olha, não é um problema o negócio de seletividade alimentar. Deixa a mãe pegar a marmita e mandar para a escola, cara. Não tem problema nenhum isso aí, não tá né? Roubando de e você sabe que tem algumas escolas que ainda falam assim, mas se a comida é diferente, então ele não pode comer junto com coisa, tem que comer na biblioteca. Nossa, já ouvi isso aí. Né? E aí eu falo assim, ó, eu vou convidar você para alguma coisa. Eu convido você para ir na minha casa ler um jornal? Eu convido você para jantar. Ou seja, alimentação é o ápice do desenvolvimento social. Aonde que as pessoas se reúnem dentro de uma casa? É na cozinha. Onde você vai tomar café na casa de alguém? É na cozinha. Então, quando você diz assim, não, como você tem seletividade alimentar, você não pode comer aqui, você tem que comer lá. Na escola, você tirou a maior chance dessa criança desenvolver habilidades sociais. Porque quando ele está dentro da sala de aula, não é ficar socializando, é ficar assistindo aula. Quando ele está no recreio, é que ele tem que se socializar. Aí, nessa hora que ele tem que socializar, você toca ele para ficar preso no refeitório para que os outros não vejam a comida dele. Aí você veja, isso é um problema? Não, não é. Isso não é um problema. Era só chegar pra galera lá, é só me chamar. Eu vou lá e falo assim, ó, o negócio é o seguinte, isso aqui vai comer diferente, não é pra ninguém pegar a comida dele. Vocês entenderam? Acabou a conversa. Acabou a conversa. Sim. Quem não tiver satisfeito, muda de escola. Vai pra outro lugar, não tem problema nenhum. É quase sobre alimento, mas acaba sendo sobre água. Uma escola instituiu que as crianças estavam crescendo e precisavam ficar independentes e parar de tomar água na garrafinha. Que iam ter que começar a tomar no copinho, porém... A criança autista da turma não conseguia tomar água no copinho. Então, a criança ficou 7 horas na escola sem tomar água, num calor de São José do Rio Preto, 40 graus, porque ela tinha que aprender a tomar água no copo, independente da rigidez de comportamento que ela tinha. E a mãe, quando passou isso para mim, eu falei assim, tá, e você não vai falar nada para a escola e você vai esperar seu filho ficar desidratado e levar para um pronto-socorro para tomar alguma atitude? Porque a proporção da coisa chega a ficar grave. Eu falo, a alimentação, esse é o tipo de problema que ele não é um problema. A alimentação, né? A criança vai chegar em casa e vai comer. E a desidratação, que é muito mais aguda? Gente... São situações surreais. Você sabe que essa história de alimentação, esses dias eu gravei um vídeo falando sobre isso. O neurotípico, ele fala assim, ele não fala, né? Porque hoje você não pode falar isso aí socialmente porque pega mal. Mas na cabeça dele o que tá? Para de mimimi, come logo isso aqui, porra. Come isso aqui. É frescura. Você é mimimi. Espera, quando tiver com fome, come. Não tá comendo porque não tá com fome. Quando tiver com fome, come, né?
E eu sempre dou um exemplo assim. Vamos supor que agora eu chegue pra você e falo assim, Mirella, você pode comer essa caneca? Aí você vai olhar e fala assim, como? Eu Sem a falei assim, menor não, chance. é pra você comer a caneca. Daí você fala, não, Paulo, eu não consigo comer caneca de louça, eu não consigo. Por que você não consegue? Porque quando o seu cérebro, o seu olho olha para esse objeto, você não pareia ele com a sua construção mental de alimento. Então não é um alimento. Você conseguiria ficar mordendo, engolindo coisa e tal, mas assim, se eu tentar socar isso aqui em você, você vai cuspir, morder, chutar, dar soco, sair correndo. Daí eu falo assim, autista violenta. Autista violenta que tá mordendo os amigos. Sim, mas se você quiser socar a caneca da boca de qualquer neurotípico, essa pessoa também vai dar soco. Entendeste? Então, aí quando você fala isso, a pessoa começa a compreender que quando uma criança olha para um alimento que é altamente seletivo do ponto de vista comportamental, o cérebro dela não reconheceu aquilo como alimento. Então não adianta você querer socar esse microfone para a pessoa engolir. Sim. Não vai, ela vai vomitar, ela vai sair correndo, no outro Vai dia ela morrer não de quer, fome. mas ela vai morrer de fome. Então, você sabe que eu tenho 2 pacientes. A gente descreveu esses casos. São 2 autistas, eles são gastrostomizados. A gente estava falando antes aqui. Eles têm uma sonda alimentar no estômago, porque eles não comem nada. Eles não comem, eles não bebem água. Eles foram entrando em estado de caquexia e não tinha o que fazer, porque eles não conseguem engolir nem produtos que são hipercalóricos. Então eles não conseguem comer. Você aproxima, vomita. Aproxima, o cara bate. Aproxima, ele cospe. Eles têm gastrostomia. Ou seja, essas pessoas existem. São casos extremos de seletividade alimentar, mas existem essas pessoas, né? Sim. E, de novo, isso não é um problema. problema. É uma mudança de paradigma. Você dizendo da Maria Clara, né? E como ela sempre estudou com criança com síndrome de Down e a percepção que ela tem, né? Eu já vejo isso na sala do Arthur também, que tem esses 2 autistas, e essa turminha, eles têm 6 anos e meio, vão fazer 7 anos essa turminha, tá junto desde um aninho e pouquinho. Então tem lá o Arthur e o Lorenzo, o Lolô, amiguinho dele também. Eu tava no carro conversando, eu busquei na escola a molecada, e levei pra casa, tava com os amiguinhos junto. Então tava a Maria, o Pietro, os amiguinhos do Arthur, né? E o Arthur. E aí eu fico conversando, perguntando da escola, que não sei o que nananã. E aí, eles falando do que tinha que fazer, alguém tinha ficado de castigo, não era esse o termo, mas... E aí eu perguntei não, eles mesmos falando entre si, fulano também faz isso, mas menos o Lolô, que é o amiguinho autista, né? E aí eu falei assim, mas por que não o Lolô? Não, porque o Lolô o Lolô ele faz mais o que ele quer, assim, né? E aí eles, mas é que o Lolô pode mesmo, e aí ele precisa, então ele faz o que ele quer. Isso, o Lolô só. Mas aí todos nós, a gente teve que fazer tal coisa, não. Então, eles mesmos, pra eles, óbvio, tudo bem, eles são obrigados a agir de tal forma ali, mas menos o Lolô. Tinha uma especificidade. Aí eles mesmos na conversa, falando, igual você, Arthur, porque você come diferente. E aí ele, eu tenho dificuldade. Mas você também vai conseguir. Aí o Pietro falou assim pra ele, igual eu tenho às vezes dificuldade, que eu sou muito estabanada e caio. Aí o Arthur, e eu já sou bem melhor nisso, então, sabe? Tipo, mas veja, eram crianças ali debatendo e entendendo essas diferenças. E não era uma questão. Até hoje, assim, eu fico sondando pra ver o quanto eles já percebem do autismo e entendem o autismo do Lolô, o autismo do Arthur. Mas não, porque pra eles é só o Lolô e é só o Arthur. Isso, eles são. Claro. Isso, esse não come, esse aqui tem mais dificuldade disso, aquele. Você falou uma coisa, Mirella, muito interessante, né? Que o teu piá fica aqui, fica 2 menininhas do lado, né? Isso é uma coisa que vai acompanhar esse menino durante muitos anos. Historicamente, os estudos de neuropaleontologia mostram isso, né? O cérebro da mulher, o sexo feminino, ele foi criado por cuidado. O sexo masculino foi criado por combate. Então, quando o sexo feminino ele é irrigado lá com um monte de progesterona, estradiol, coisa e tal, ele é criado para isso, pelo afeto, pelo cuidado e tal. E o sexo masculino, por que aumentou a nossa potência muscular? Por que o homem é mais alto do que a mulher? A capacidade respiratória do homem chega a ser 25% maior do que a mulher. A frequência cardíaca do homem, a espessura do miocárdio do homem é quase que 10% maior que a da mulher, porque o homem foi criado por combate. Então, quando dentro de uma sala de aula, as meninas elas percebem que há alguma criança que precisa de qualquer tipo de apoio, pode ser porque não tem uma mão, porque é autista, porque é cego, coisa e tal, as meninas elas têm uma tendência muito maior a se aproximarem para cuidar daquele indivíduo. Você sabe que não é raro, menina, que às vezes o pai, muito constrangido, né, fala para mim, Heitor Paulo, eu acho que ele é gay.
menino. Por quê? Porque o Convivência com as comportamento meninas. humano é aprendido por cópia. Então, quando você pega um piazinho, ele convive muito ali com as meninas, às vezes ele vai falando um pouco mais. Menino, a Tem brincadeira um é correria. jeito. Menina, a brincadeira é muito mais pacata e Isso. tal. Então, às vezes, o cara vai ficando com a sensação de que aquele comportamento é mais feminilizado, né? É uma bobagem isso, Totalmente. lógico. Mas é muito comum isso, que você veja que as menininhas da escola, elas acabam cercando essas crianças e tal. Tem que tomar um pouco de cuidado, eu sempre falo isso, que às vezes entra um piá autista na escola, já vem uma e fala assim, eu vou levar a bolsa do Arthur. Daí vem outro e fala assim, eu vou dar a mão pra levar o Arthur. E eu sempre falo, calma lá, o Arthur sabe levar a bolsa, o Arthur sabe aonde que ele coisa e tal, então ninguém precisa ficar fazendo mais do que o necessário, né? Sim. Porque às vezes a coisa sai do controle ali também, né? Sim. Mas isso é uma característica dessa microsociedade dentro das escolas. Mas você sabe disso daí? Por exemplo, o Vicente tem dificuldade de apontar os lápis. Aí ele falou pra mim, a minha amiguinha aqui aponta pra mim. Eu falei, mas você precisa aprender a apontar para fazer igual os seus amigos que apontam o lápis dele. Porque aí chega em casa, ele quer que eu aponte todos os lápis, né? E não, senhor, né? Aqui a gente vai aprender junto, tal. Mas a percepção da diferença, ele sabe que na escola os amigos que são e na clínica que são os amigos com autismo, né? Aí a única coisa que ele queria levar vantagem, que ele queria começar a levar o tablet nos lugares, né? Porque a fulana usa o tablet na terapia. Só que, né, novamente, ela precisa usar para se comunicar, né? Ele pode... Já é a esperteza e a vadiagem dele, né? Mas, entendeu? Então, assim, né, cada um tem as suas diferenças e precisa daquilo para entender. Eu acho que eu não consigo ver realmente qual é essa dificuldade de explicar a diferença dos outros. Mas por que ele pode? Por que você não pode? Isso. Meu, a gente cresceu ouvindo isso dos nossos pais. Você não é todo mundo. Isso, pronto. Todo mundo vai. Você não é todo mundo. Fim. E pronto, e vida que segue. Acabou. É isso. Eu não entendo por que essa problematização tão grande, né? Assim, e que não vem mesmo das crianças. Então você vê que quando o ambiente proporciona essa convivência, esse microsistema, ele mesmo encaixa essa dinâmica para coexistir. Mas ali, nessa sala do Arthur e do Lorenzo, os dois sempre tiveram essa recepção, assim, Esse acolhimento. o acolhimento. Então, foi esse valor que foi construído ali. Se você tem uma sala que aquele aluno não é desejado, que o ambiente não proporciona isso, o que tem... Então, eu tenho priminhas que estudam com autistas, que são mais velhas, e que falam, mas bem isso, tipo assim, porque ele tem probleminha, é porque ele é mais fraco, é porque ele não consegue... Já começa aquela ideia do pejorativo e de ruim, né? Mas Por quê? a microsociedade ali que você já criou, né? Exato. Então, essa foi a vantagem. Essa foi a vantagem. Quem sabe, um dia, né? Pra todos, ó. O De Dr. Paulo 25 a diz que 50 anos. Vira macro. Gente, muito obrigada por esse bate-papo. Obrigado, Mirella. Sempre Obrigada. um prazer estar com você, linda. Uma Sempre delícia um estar prazer. aqui para conversar com vocês. Pessoal, se inscrevam no canal, né? Não deixem de participar aqui e fiquem ligadinhos nos próximos episódios. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.